Olá pessoal, esse vídeo é para responder um vídeo colocado aí pelo Scania e pelo Alessandro, né? Em que eles citam o Chevy Tarese, que fala ali que José de Arimateia era um personagem fictício. E aí eles estão colocando como que o Chevy Tarese está reconhecendo o trabalho da Multiversal, alguma coisa assim. Bom, esse argumento que José de Arimateia é um personagem fictício, isso já está lá no Crossan em 1991, Jesus Histórico. Tá? Isso vem do diz o Seminar, Chevy Tarese está seguindo a linha do diz o Seminar, não é de agora. Essa proposta de José de Arimateia fictício não é de agora. Não só José de Arimateia, como todo o relato da morte e paixão de Jesus. Então, para o diz o Seminar, Chevy Tarese, Juliana Cavalcante, todo esse grupo, né, diz o Seminar, Jesus morreu na cruz e foi comido pelos cachorros, não teve corpo. Então, não teve julgamento com Pilatos, não teve julgamento do Sinédrio, não teve sepultamento, não teve ressurreição, não teve nada disso. Todo esse relato, todo final aí, dos finalmente aí, é tudo invenção da igreja. Está nos evangelhos, a invenção dos evangelistas. Tá? Isso é o diz o Seminar falando. Então, o José de Arimateia se enquadra nesse contexto. Né? Então, o José de Arimateia não pode existir. Então, não se dá para concluir daí que o Jesus histórico não existiu. Bom, não é isso que o diz o Seminar está falando. Ele está falando desse episódio aí do final, né? Do condenação de Jesus. Não dá para extrapolar além disso. Mas e aí? Que dizer aí sobre esses argumentos? Bom, vou trazer aqui alguns pontos. Primeiro, bom, o argumento de que José de Arimateia, como nós não temos registro histórico dele, nem antes, nem depois, é um personagem que surge ali e depois desaparece, então é porque ele não existe mesmo. Né? Bom, tudo bem. O Império Romano estima-se que tenham cerca de 3 a 5 milhões de pessoas. Agora eu vou perguntar para você, cadê o registro dessas pessoas? Não, quero registro com nome, identificando quem são. Cadê? Quantos você vai ter o registro dessas pessoas? Talvez você não tenha registro de 99,9% dessas pessoas. Quer dizer que elas não existiram? Então o Império Romano não teve 3 milhões? O Império Romano então teve 12 pessoas, 13 no máximo. É isso. Vamos aqui para o Brasil. Teve índio aqui no Brasil antes de Cabral? Teve? Cadê o documento? Ah, não tem escrita? Lamento. Nunca existiu. Esse argumento é muito fraco. O fato de não ter registro não quer dizer que não existe. Tá? Esse é um ponto. Aliás, esse é o argumento dos que querem apagar o povo da história. Tá? Então, prestar atenção com isso, se não está corroborando um discurso que, no fundo, quer apagar o povo da história. Porque o povo não deixa rastro na maior parte das vezes. Tá? Então, ele some da história? Ele nunca existiu? Bom, segundo, José de Arimateia, ele aponta ali uma incoerência. Sabe como é que numa passagem diz que ele era do Sinédrio, depois ele está ajudando Jesus, quer dizer, condenou, depois ajudou, quer dizer, se arrependeu. Bom, essa questão do José de Arimateia, tem vários outros personagens no Evangelho, dos Evangelhos, que aparecem e somem, tá? A mulher sírio-fenícia, que foi curada lá de uma hemorragia, o centurião romano, pessoas que somem depois, não se sabe. Qual é o nome da pessoa que era o dono dos burros, né? Que Jesus entrou em Jerusalém, né? Pegou 2 burros, né? Que eram de uma pessoa lá. Essa pessoa daí, cadê ela? Ela sumiu, não tem mais, não tem mais registro. Então, se você usa esse critério, então tem que apagar esses outros personagens todos da história. Tá? Se você usa esse critério de que entrou e não teve mais vestígio, não existe, então, olha, muita gente ali vai ter que deixar de existir. Tá? Com relação a José de Arimateia, centro sinédrio. Bom, vamos ver o que o Crossan fala. Diz o Seminar. Diz o Seminar. Eu não estou trazendo aqui James Dunn, cara. Não estou trazendo John Mayer, não. Vou evitar de trazer, que é para não rejeitar, né? Vamos trazer o Crossan aqui, ó. Nascimento do cristianismo, tá? Vamos ver o que ele tem a dizer? Aqui.
Primeiro ponto diz respeito a quem José de Arimateia era, de forma que Marcos relata e da forma que Mateus e Lucas o descrevem. Em Marcos 15:43, ele descreve como ilustre membro do conselho, builetes, que também esperava o reino de Deus. Isto é duplamente, e creio eu, deliberadamente ambíguo. A ambiguidade com respeito à primeira parte é esta: estava José entre os que julgaram Jesus, José de Arimateia? Crossan dizendo que ele tem dúvida. O texto não deixa claro se José de Arimateia estava entre os que acusaram Jesus. Quem está dizendo isso? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui o nome aqui. Nomezinho aqui, consegue ler? Ó, opa! John Dominic Crossan, né? É ele que está dizendo. Em 14:55 e 15:1, Marcos chamam os que julgaram Jesus todo o sinédrio. Em 14:64, todos julgaram no réu de morte. Mas a descrição de José de Arimateia diz que ele era não membro de um sinédrio, um conselho, mas membro de um bulê, conselho. Como se houvesse dois conselhos encarregados de Jerusalém, um conselho civil e um conselho religioso, sendo José membro do primeiro organismo, o buletes, mas não em absoluto do segundo, o sinédrio. Na vida histórica já se vê, não havia essa distinção, havia apenas um conselho, qualquer que fosse o nome. Convocado sempre por Pilatos e Caifás, precisavam desse organismo compõe-se de cidadãos que eles consideravam adequados. Essas palavras divergentes para indicar o conselho, buletes e sinédrio, nos impedem de saber se José de Arimateia estava entre os juízes, e é precisamente esse o propósito marcando a respeito delas. Tá? Então, conclusão? Não podemos saber. Outra questão: não se sabe se houve uma reunião formal do Sinédrio, tá? Mais provável que tenha sido uma reunião informal do Sinédrio, ou seja, pessoas do Sinédrio se reuniram ali, mas não era formalmente uma reunião do Sinédrio. Então, não necessariamente todos do Sinédrio estavam nessa reunião informal. Então, não vejo essa contradição que está apontada. Tá? Outra questão: Jesus sepultado. O Chevitares, na verdade, está negando a existência de José de Arimateia porque ele nega que Jesus foi sepultado. Né? Essa é a razão que está por trás. Que é uma maneira que ele tem para descartar totalmente a ressurreição. Né? Não tem ressurreição porque simplesmente não teve túmulo, não teve túmulo vazio, não teve sepultamento, não teve nada. Tá? Bom, existe relatos realmente de muitas pessoas crucificadas naquela época. Né? O exército de Espartaco, por exemplo, em 70 a.C., ele reuniu homens, escravos e camponeses, e 6.000 escravos foram crucificados ao longo da Via Ápia. E não há registro dessas pessoas terem sido sepultadas. Tá? E aí vem vários outros exemplos. Entre os judeus, você tem o governador romano Varro, executou mais de 2.000 judeus em 4 a.C., lá da época da morte de Herodes o Grande. Está em Guerra dos Judeus 2,35, Antiguidades Judaicas 17,295. O procurador Gesso Floro crucificou cerca de 3.600 no ano 66, já na Guerra Judaica. Guerra Judaica 2,307. Enfim, teve muitos crucificados e teve gente sepultada? Sim. Aqui eu trago aqui um livro do próprio Chevitarese, uma outra história, Jesus de Nazaré, aparece na página 221. Ele fala que em junho de 1968, o arqueólogo israelense Vassilos Tsaferes, ele escavava algumas cavernas com enterramentos em Jerusalém, num lugar chamado Givat Hametvar. Na necrópole, uma tumba familiar datada do primeiro século continha 5 ossuários, um dos quais com restos de 2 homens e uma criança. O calcanhar direito de um homem, com cerca de 1,65 m de altura, de 25 anos, havia sido perfurado por um prego de uns 10 centímetros. Uma madeira havia sido pregada na parte externa do calcanhar, para impedir que o pé se partisse. Bom, então temos uma pessoa que foi crucificada e que foi sepultada, porque tem o ossuário dele lá. Tá? Aí vem assim, palavras do Chevitarese, hein? Nesse caso, confirma-se que mesmo pessoas humildes, condenadas à cruz, podiam contar com amigos influentes que conseguissem essa concessão, para que elas fossem sepultadas. Tá? Então, pessoas humildes, desde que tivesse uma pessoa influente, no caso José de Arimateia, né? Ele poderia sim ser
essa sepultada. Existe o Joséfo, Flávio Joséfo, no livro dele, Vida, né, a autobiografia dele, ele fala de uma passagem que ele diz assim, ó, Tito mandou-me em seguida com cereais e 1000 cavaleiros a Técoa, para ver se aquele lugar seria próprio para um acampamento. Ao meu regresso, soube que tinham crucificado vários escravos, dentre os quais reconheci 3 amigos meus, amigos do Flávio Joséfo. Fiquei muito sentido e fui banhado em lágrimas dizer a Tito, o imperador lá, o motivo de minha aflição. Ele ordenou no mesmo instante que os tirassem da cruz e os curassem, com todo cuidado. 2 deles morreram nas mãos dos médicos, mas o terceiro sobreviveu. Conclusão, havia uma prerrogativa lá legal para se fazer isso. Tá? Então temos ossuário. Ah, mas não temos poucos casos de ossuários ali. Cara, ossuário é uma coisa para elite, tá? Assim, o cara tem que ter dinheiro para fazer um ossuário. Família tem que ter dinheiro para fazer isso aí. Então, esses condenados, na maioria das vezes, são desassistidos, pessoas que não têm dinheiro para nada. Os escravos lá de Espartacos, é tudo, não tem dinheiro para nada mesmo. Não tem dinheiro para nada. Então, não tem nem dinheiro para pagar a sepultura. Então, vai ficar por ali mesmo. Então, essas pessoas não terem sido sepultadas, não é de se estranhar. Não é nenhum. É razoável. Então, temos poucos casos de pessoas crucificadas. Porque geralmente quem é crucificado é gente da raleca, é gente pobre, não tem dinheiro para pagar mesmo. Então, esses casos revelam que existe sim a possibilidade. E essa possibilidade de Jesus poderia ser por José de Arimateia. Ah, mas foi um personagem muito conveniente. Pô, mas e daí que foi conveniente? Quer dizer, não existe conveniência na vida? Nunca passou por você uma situação conveniente? Você está pensando uma coisa e de repente, pum, é justamente aquilo que tu queria e acontece. Nunca aconteceu isso? É possível que tenha acontecido. Eu não vou vetar por causa disso. Outra questão. Que Jesus não foi nunca julgado perante Pôncio Pilatos, que ele era um camponês pobre. Bom, nós temos um caso de um profeta que era Jesus, o mesmo nome, né? Jesus, filho de Ananias. Tá? Ele era um profeta lá que apareceu em Jerusalém. E em 62 depois de Cristo, ele apareceu profetizando a destruição de Jerusalém, citando Jeremias 7,34. Isso aparece no Flávio Josefo, Guerra dos Judeus 6,301. Ele diz assim: uma voz do Oriente, uma voz do ocaso, uma voz vinda dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e o santuário, uma voz contra o noivo e a noiva, uma voz contra todo o povo. E esse cara ficava rodando a cidade, enchendo o saco de todo mundo com esse negócio aí, dizendo que Jerusalém ia ser destruída e ia morrer um monte de gente. Tá? Aí os caras ficaram já de saco cheio, o cara não para de falar, parece um desquebrado, né? Aí então o que eles fizeram? Levaram ele para a autoridade romana. Para a autoridade romana. Então, e ali ele foi açoitado, esse Jesus foi açoitado e depois solto, tá? Não foi morto. Logo depois veio a invasão a Guerra dos Judeus de 66, e esse Jesus aí acabou tomando uma pedrada e morreu. Mas o fato é que esse episódio mostra que um camponês pobre, não sei o quê, não sei o quê, se o cara é causador de tumulto, ele pode sim vir a ter um julgamento perante lá o responsável romano, lá, no caso Pilatos. Foi o caso desse Jesus de Ananias aí. Então, o Sinédrio ter aplicado um castigo a esse Jesus, filho de Ananias, e depois ter entregue ele ao procurador, que acabou soltando ele, né? Mas só mandou aceitar só. Isso mostra que o Sinédrio ele não tinha o poder de aplicar a pena capital e ele poderia fazer isso sim com uma pessoa. Então Jesus, todo o relato tanto de julgamento perante Pilatos quanto sepultamento e são coisas que estão dentro ali do esquema. Não é nada. E a existência de José de Arimateia, enfim, não há uma prova convincente para dizer que isso não existiu. Muito obrigado, então.